Saudações agrícolas, ok? Aqui quem vos fala é o Gregório Luciano, engenheiro agrônomo, ok? Vamos partilhar um pouquinho, ou seja, vou partilhar convosco sobre nutrição vegetal, ok? Vamos falar daquilo que é necessário para você produzir aí na tua horta, aí na tua fazenda, em tudo que planta que você estiver ali, sejam elas cereais, hortícolas, medicinais, aromáticas, ornamentais. Na verdade, as plantas quase obedecem o mesmo padrão nutricional, ok? Então, para dizer que os nutrientes que nós vamos falar, né, os nutrientes estão divididos em macro e micronutrientes. Quando falamos de macronutrientes, estamos a falar de 6 grandes nutrientes. Por sinal, são aqueles que a planta precisa deles em grandes quantidades, mas que muitas das vezes o solo não oferece em grandes quantidades ou em quantidades suficientes. Daí a necessidade de nós colocarmos de forma de fertilizantes. Referidamente estamos a falar sobre o fósforo, o potássio, o nitrogênio, o enxofre, o magnésio e o cálcio. Esses ali são os macronutrientes ou simplesmente macroelementos. Esses realizam as funções primárias da planta, ok? Sem esses elementos, a planta quase que não completa o seu ciclo vital, quase que não há produção com a planta não produz. Daí que há necessidade de nós olharmos para esses elementos e adicionarmos no solo ou mesmo na própria planta via foliar. Em geral, a aplicação dos fertilizantes é colocada a partir na base da planta, no chão, na terra, em volta da planta, né, com uma segurança, com uma distância de segurança, de forma que os fertilizantes não venham prejudicar a planta, ok? Então, dentre os macronutrientes ou macroelementos, temos os primários e temos os secundários. Os primários geralmente são os NPK, acho que já ouviram falar, NPK, geralmente as pessoas usam, aqui em Angola usa-se mais o 12, 24, 12, mas tem outras formulações, como 18, 18, 18, 10, 14, 20, entre outras formulações, ok? E depois temos os micronutrientes. Os micronutrientes são aqueles elementos que a planta não precisa deles assim em grandes quantidades, mas por sua vez a terra já oferece eles em grandes quantidades. Então, como é que eles entram na planta? Eles geralmente agem, né, nas funções secundárias da planta, ok? Ou seja, eles funcionam mais como, alguns fazem parte como sinergistas, né, aqueles que facilitam a absorção dos macronutrientes, tá? Alguns deles impedem, tá? Daí é que geralmente temos dito que para você dominar muito bem a nutrição vegetal, ou a adubação, ou a fertilização, você precisa ter domínio do pH do solo, ok? Porque se o solo for muito ácido, nós teremos carência de cálcio, teremos carência de magnésio, e são, como nós vimos, são macronutrientes que, na sua maioria, por exemplo, o cálcio tem a funcionalidade, por exemplo, de prevenir a deformação e a podridão dos frutos. O magnésio, por exemplo, ele participa na fotossíntese, ele faz parte dos elementos que participam na fotossíntese. Então, na carência desses dois elementos, nós teremos uma planta com uma coloração amarelada, teremos uma planta com frutos podres, com frutos cheios de deformações, frutos tortos, frutos que não terão muita aderência no mercado. Então, é importante que nós olhemos para esses elementos a fim de suprirmos eles, tá? Então, se o solo for muito ácido, nós teremos carência desses elementos. Mas teremos o fósforo em grandes quantidades. O fósforo, ele age nas raízes, tá? Ele faz com que as raízes venham ser maior, venham ser tenham grandes quantidades de raízes, tenham um volume maior, bem desenvolvido. Mas por sua vez teremos um elemento muito importante e conhecermos, que é o enxofre, tá? Ou seja, que é o alumínio, tá? O alumínio é um elemento tóxico para a maior parte das plantas, tá? Com exceção de uma ou outra, como o tabaco, que gostam de alumínio.
Senão, a maior parte das plantas não gostam de alumínio, porque ele é tóxico. Quando a planta absorve o alumínio, então eles acabam absorvendo algo muito tóxico, o que vai prejudicar a sua saúde. E depois a planta acaba tendo raízes raquíticas, raízes deformadas. Apesar de termos o fósforo nesse meio, mesmo assim teremos problemas radiculares pela presença ou por causa da presença do alumínio. Daí é que é importante fazer com que esse alumínio ou desapareça, ou então esse alumínio venha a ser convertido, ou então esse alumínio venha a ser precipitado. Como é que esse processo acontece? Esse processo acontece quando nós fazemos a correção do pH com calcário, seja dolomítico ou calcítico. Quando nós colocamos no solo, então haverá aí umas ligações de íons, entre outras coisas, umas ligações químicas, que vai fazer com que esse elemento não seja absorvido pela planta. Ou então podemos colocar o gesso agrícola, que faz com que o alumínio vá para as zonas inferiores do solo, ou seja, vá para mais fundo do solo, e que as raízes não venham a alcançar esse alumínio. Também uma das formas, lembrar que o calcário, calcítico ou dolomítico, ele não, ele faz a correção do pH, ele sobe o pH de abaixo de 7 até 7. Já o gesso agrícola, ele não altera o pH, mas ele fornece o fósforo e também ele, ou seja, ele leva além de fornecer o fósforo e o enxofre, ele leva como chama-se isso? Ele leva o alumínio para mais baixo, ok? Para mais baixo. Além de fornecer o enxofre, como já disse anteriormente, ele leva o alumínio para mais baixo e as raízes da planta não conseguem alcançar este alumínio. E outra coisa que é muito usual, por mais que muita gente não tenha domínio, é o uso de esterco de animais. O uso de esterco de animais, ele acaba, de certa forma, precipitando ou cria um efeito tampão, né? Faz com que o alumínio não seja absorvido pela planta. Ele vai estar ali, não vai alterar, ou seja, não vai fazer a correção do pH. Vai acidificar o solo? Vai. Mas só que o alumínio não será absorvido pelas plantas, porque a matéria orgânica tem o poder de criar algo chamado poder tampão, né? Que faz com que a planta não consiga absorver o alumínio, porque ele fica numa forma que não seja absorvível pela planta, ou seja, uma forma que não seja dissolvido pela água, ok? Então, logo você tem esse domínio do pH do solo, faça a correção do pH do solo, aí sim, estás preparado para falar sobre adubações e nutrição dos animais. Lembrar que para você saber adubar, você precisa ter domínio de fisiologia vegetal, precisa ter domínio da própria nutrição vegetal. O que a planta precisa para ter raízes, o que a planta precisa para ter mais folhas, o que a planta precisa para ter mais frutos, para ter um bom metabolismo, para ter, por exemplo, em batata doce, o que é preciso para ter mais tubérculos, todas as plantas que dão tubérculo, o que é preciso para ter mais tubérculo, o que é preciso para ter mais fruto, para aquelas que dão frutos, como por exemplo tomate, berinjela, manga, entre outros, o que é preciso para ter mais folha, por exemplo, aquelas plantas que tendem a produzir mais folhas, tá? Ou açúcares, entre outras, como por exemplo essas todas, tá? Então é importante ter, vamos supor, quem está a produzir batata rena, ele precisa de cálcio no momento da tuberação, né? No momento da produção do tubérculos. Além de fósforo, tá? Que é importante para o aumento do tubérculo, porque o tubérculo, ou a batata, aquele tubérculo da batata, ele comporta-se como um caule, porque ele reserva, tá? Ele reserva. Também comporta-se como uma raiz, tá? Então, para quem produz batata, ele precisa, nos primeiros dias, precisa dar, geralmente, nitrogênio por causa das folhas, entre todas as coisas. Depois vai olhar para o fósforo. Como o fósforo é um elemento, já temos vindo a falar, um elemento muito estático no solo, geralmente as pessoas colocam-se uma fonte de fósforo no início, como adubação de fundo. Coloca e depois de colocar, vai continuar a colocar, por exemplo, uma fonte de nitrogênio, que é para dar mais vivacidade à própria planta, produzir mais folha, produzir mais ramos, produzir mais célula, mais tecido, mais órgãos, entre outros. Vamos continuar até ali. E depois, quem produz, por exemplo, a base vai ser essa.
lembra sempre que, como nós falamos, o fósforo vai agir muito, por exemplo, quem produz milho, quem produz tomate, quem produz sementes, tá? Feijão, entre outros, soja, leguminosas principalmente, elas requerem muito fósforo. Tá? Porque o fósforo, além de atuar na formação de mais raízes, tá? Também atua na formação de mais sementes. E todo mundo sabe que no feijão, por exemplo, nós comemos as sementes. Aquele feijão que nós fazemos, que nós cozinhamos ali é a semente. O fruto é a vagem. Tá? O feijão é a semente. Na soja, tá? no milho, por exemplo. Então, requerem mais fósforo. Logo, se você está planificando produzir milho, está planificando produzir cereais, você deve logo pensar numa fonte de fósforo, deve logo pensar em olhar para nutrientes ricos em fósforo, que é para você colocar ali no solo, para que as tuas plantas, as tuas culturas venham absorver esses elementos e venham ter mais grãos. Okay? Quem quer olhar para grãos deve olhar para fósforo. Agora, o fósforo não trabalha sozinho, ele trabalha com potássio, porque o potássio é o cara que entra ali na planta e ele faz toda a atividade metabólica, ou seja, ele trabalha na síntese, tá? Ele controla toda a maior parte das atividades da planta, não são todas, mas a maior parte das atividades da planta, como a abertura, fechamento dos estômatos, tá? Que é para a planta absorver mais água, ou para a planta não perder muita água. Isso, a planta absorve água através dos estômatos, ok? Que são as aberturas, tipo as bocas da planta, que faz onde passam a água. E também ela perde água por transpiração. E esse processo é controlado pelo potássio. Então, quem tem domínio desses todos os pormenores, ele tem domínio de todas as plantas, ok? Ou você tem domínio de tudo isso. Então, de uma forma resumida, nós só precisamos saber onde é que um elemento age. O nitrogênio é mais naqueles casos em que a planta tem fraco desenvolvimento, tá? Foliar principalmente. Então nós vamos colocar o nitrogênio que é para lhe dar mais energia, tá? Para lhe dar mais, entre outras coisas. Agora depois vamos colocar o fósforo. Além de que o fósforo também, além de produzir ajudar na produção de raízes e grãos, também uma fonte de energia, por exemplo o ATP, está lá, o trifosfato da adenosina está lá, por exemplo, no fósforo. O fósforo que é o rico de maior parte da energia. Uma planta viva, uma planta que tem energia, tá? E o fósforo é importante nessas coisas. Agora, devemos sempre ter cuidado porque o uso excessivo de nitrogênio acaba prejudicando a própria planta, porque cria células maiores. E essas células maiores acabam sendo um problema para a planta e também para os consumidores. Por exemplo, para quem tem gado bovino, geralmente para fazer pasto, a gente usa nas leguminosas, especialmente para folhas, a gente usa muito o nitrogênio. Então vai criando células maiores, vai criando os nitritos. Esses nitritos são prejudiciais à saúde dos animais, tá? E das crianças ou daqueles organismos mais fragilizados. Cria diarreias, cria problemas digestivos. Então é importante muitas vezes ter esse tipo de cuidado. Ok? Então, muito obrigado por hoje. Agradecemos muito. Qualquer coisa, essa é uma aula resumo, tá? Uma aula resumo, por favor. Ou seja, é um vídeo resumo daquilo que nós temos vindo a falar, mais direcionado para os nossos formandos que têm vindo a pedir essa explicação toda. Tá? Nós temos que fazer assim um resumo dos resumos, por isso que estamos a falar assim muito rapidamente. Portanto, por favor, qualquer pergunta, direcione para nós. Obrigado.